Meu abraço mais uma vez a você, caro amigo internauta, e a minha gratidão por mais uma vez você estar aqui acessando o nosso vídeo, que você também pode acessar pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos contar uma história de Maria de Magdala, da série Cristãos de Todos os Tempos. A noite estava salpicada de estrelas. A luz do luar refletia na janela daquela grande mansão, e do outro lado da rua estava aquele senhor. Ele conferia com a sua memória se aquele seria exatamente o endereço que lhe haviam indicado. Depois de constatar que realmente era ali, atravessou vagarosamente a rua. Na sua mente passava toda a alegria dos últimos dias, toda a dificuldade dos dias anteriores, até que ele bateu ao portão. Demorou um pouco, foi atendido por uma serva, e depois dos cumprimentos iniciais, disse à serva: "Eu gostaria de falar à senhora." E a serva então respondeu: "Olha, meu senhor, a senhora hoje ela não está atendendo. O senhor, por favor, volte num outro dia, que certamente ela irá atendê-lo." E já foi fechando o portão. Ele então interceptou o portão para que ela não fechasse e disse à serva: "Olha, diga a ela que a mim ela vai atender. Diga a ela que se trata, diga que se trata daquele leproso que há alguns dias ela deu um denário de ouro na estrada." Aí a serva olhou para ele com aquela cara de surpresa e disse: "Meu senhor, a senhora hoje já esteve aqui por visitá-la algumas autoridades romanas, algumas autoridades militares, e ela não quis atender. Depois vieram alguns homens do Sinédrio, que ela sempre costuma atender, mas ela não quis atender. Já ao cair da tarde, senhor, esteve aqui um jovem mancebo, músico, que a senhora sempre atende com muita alegria, mas também hoje ela não quis atendê-lo. Agora imagine o senhor, por que ela ia atender justamente um leproso da estrada? Ora, meu senhor, por favor, volte um outro dia, que eu já lhe disse, hoje a senhora não atende." E então ela foi fechando o portão e mais uma vez ele interceptou e disse: "Olha, você, por favor, vá dizer a ela que eu estou aqui, porque se você não for, eu vou." Então, não tendo mais o que fazer, a serva falou: "Então a senhora aguarde aqui que eu vou avisar a senhora." E ela adentrou, ganhou aqueles grandes corredores da mansão, passando por salas luxuosas, corredores, enfim, até chegar na frente de uma porta e estava preocupada, porque a senhora tinha passado por uma grande orgia na noite anterior. Recebera um de seus amantes romanos que trouxera alguns dos seus correligionários e foi uma orgia durante toda a noite. E normalmente, depois de episódios como esse, a senhora ficava com um mau humor muito grande e normalmente agredia a todos aqueles que se atreviam a ir até ela. Tirá-la do sono, do seu descanso naquele momento, não era realmente algo fácil de se fazer. Ela já não sabia o que fazer, parou diante daquela porta sem saber se batia ou não, mas só aí ela percebeu que estava sendo seguida por aquele senhor que batera no portão. E quando ele percebeu o vacilo da serva, disse: "Então aqui é o quarto da senhora? Deixe então que eu vou entrar." Então ele mesmo abriu a porta, e quando abriu a porta, a luz penetrou e iluminou o corpo de uma jovem senhora, de uma beleza singular, que estava dormindo deitada de bruços sobre a cama, com o braço caído, a mão caída do lado de fora. Ele caiu de joelhos diante dela e disse: "Senhora, acorda! Acorda, senhora! Por favor, acorda! Olha, Jesus está lhe esperando, acorda!" Então a senhora olhou para ele, depois de acordar com muita dificuldade, foi vagarosamente sentando na cama, e quando ela já tinha condição de compreender o que estava acontecendo, ele abriu assim toda a camisa, mostrou o peito nu para ela, mostrou os braços, disse: "Olha, senhora, olha, nenhum sinal da lepra mais, não há nenhuma ferida. Olha, senhora, as minhas mãos, olha para os meus braços, nenhuma ferida, senhora. Ao suave toque das mãos de Jesus,
toda a lepra se curou, senhora. E Jesus está lá, ele quer vê-la. Venha, senhora, vamos vê-la, vamos. Então, ela ouvindo aquilo, ainda meio que perturbada, ela começou então a relembrar. Ela se relembrou que alguns dias atrás, não sabia precisar há quantos dias, estava vindo ela na liteira junto com um dos seus amantes, quando alguém interceptou a marcha dos carregadores. Chegou ao lado da liteira, quando ela abriu a cortina da liteira, se deparou com uma mão estendida pedindo alguma coisa, toda purulenta com as feridas da lepra. E quando ela olhou para o olhar daquele senhor, ele dizia: senhora, por favor, me dê uma moeda, porque eu vim até aqui na esperança de encontrar-me com Jesus de Nazaré, para que ele pudesse me curar, e assim eu ter a saúde necessária para cuidar dos meus filhinhos, senhora. Mas quando chego aqui, tenho a notícia de que Jesus já se foi, ele já vai ao longe, e eu não tenho condições de segui-lo assim, sem pelo menos me alimentar, e ninguém me dá um emprego nessas condições. Por favor, senhora, por favor, me ajude, me dê uma moeda. Então ela se recordou que ela abrira a bolsa, retirara dali algumas moedas e lançara na mão daquele senhor, e dizendo a ele: olha, pois então vá. Se você acha que Jesus vai curar a lepra do seu corpo, vá até ele, vá até ele. Mas se ele curar de fato a lepra do seu corpo, e se você tiver um pouco de compaixão ainda no seu coração, um pouco de agradecimento, você volte até mim, porque quem sabe se Jesus poderá então curar a lepra que está no meu coração. Vá até ele. Então ele se foi, e ela não recordava mais, nem se preocupou mais com aquele momento. Mas naquele momento de recordação, veio ela ainda os momentos em que ainda criança perambulava sozinha pelas ruas de Jerusalém. Ela que era órfã de pai, órfã de mãe, não tinha bem certo um lugar para dormir, perambulava durante todo o dia pelas ruas, ao final da tarde se acomodava em algum canto qualquer para se abrigar do frio da noite. E assim a vida ia passando com muita dificuldade, se alimentava em razão da caridade alheia que sempre atende às necessidades das crianças, até que um dia ela estava chegando próximo à porta do mercado em Jerusalém, quando percebera que estava um pequeno aglomerado de pessoas. Se aproximou pela curiosidade, e quando ela chegou bem perto, viu que estava um senhor sobre um caixote que dizia: Ele está para chegar. E quando ele chegar, já não haverá mais dores e nem ranger de dentes, porque ele nos anunciará um novo reino. E um lugar para este reino, para se conquistar um lugar neste reino, não precisará de ter as moedas do mundo, nem as riquezas, nem altos cargos, nenhuma autoridade. Precisará apenas que nós possamos nos amarmos uns aos outros. Ele está para chegar. Vamos dar glórias ao Cristo de Deus, que virá para nos salvar, que tanto tem sido anunciado pelos profetas da nossa raça. E ela, ouvindo aquilo, ela, lá no seu coração, ela já o amava. Amava aquela pessoa, aquele homem que estava sendo anunciado ali, mas nunca o houvera encontrado. Passados mais ou menos 2 anos deste dia, ela se lembra que o amor chegou para ela na primeira vez. Era ainda menina moça naquele momento, tinha mais ou menos seus 16 anos de idade, quando o amor chegou. Mas chegou em forma de palavras quentes sussurradas ao ouvido. E ela se encantou e se entregou àquele homem para ser por ele abandonada cerca de 1 semana depois em um dos prostíbulos em Jerusalém. E então ela, depois que se viu abandonada, ela criou um grande rancor. Prometeu a ela mesma que nunca mais nenhum homem iria abusar dela, pelo contrário, ela sim iria se utilizar de todos os homens e de tudo aquilo que eles pudessem proporcionar a ela, para que pudesse então conseguir a riqueza necessária, o poder e a felicidade que ela tanto almejava. Dona de uma juventude, de uma beleza singular, não foi difícil de arrumar muitos amantes ali no prostíbulo mesmo em que fora abandonada pelo seu primeiro amante. E em pouco tempo ela estava frequentando o leito de várias autoridades do império, do sinédrio, várias
comerciantes ricos que deram a ela toda a fortuna necessária. Ela já tinha muita fortuna, mas um grande vazio existia ainda no seu coração. Ela saía à procura de algo, mas ela não sabia o que, e sempre imaginava: será o amor daquele homem que um dia me fora anunciado? Então ela resolveu achar que a vida tinha que ser diferente. Então resolveu se mudar de Jerusalém. Pegou todas as suas coisas, todos os seus bens, que agora já montavam uma grande fortuna, e se mudou para Magdala. Lá se estabeleceu, adquiriu uma grande mansão e começou ali o seu comércio, trazendo outras mulheres com ela. Estabeleceu-se um comércio e a riqueza foi cada vez aumentando mais. Agora, já no momento em que a conhecemos, ela era detentor de muita riqueza, tinha muitos e muitos servos aos seus serviços, propriedades rurais, os seus baús estavam cheios de roupas, de tecidos e de perfumes dos mais caros, vindos de todos os lugares conhecidos do mundo na época. Enfim, ela podia ter tudo aquilo que o dinheiro era capaz de comprar, mas ainda tinha um vazio grande no coração que a impedia de gozar da verdadeira felicidade. Ela sempre estava à procura desse algo, mas não conhecia. Então, ao ver aquele homem diante dela, com a lepra toda curada, ela imaginou: será Jesus? Aquele homem que me fora anunciado ainda na infância, ainda em criança, seria mesmo ele? E ela, voltando desse seu torpor de recordação de sua memória, quando aquele homem: vá, senhora, havia-te, Jesus está aqui ao lado, em Cafarnaum, na cidade vizinha, mas ele não fica muito tempo num só lugar, porque são muitas as pessoas que ele há de atender. Vamos, senhora, havia-te. Aí ela então disse: olha, mas ele não vai me atender, eu sou uma meretriz, ele não vai me atender. Aí o Senhor falou: não, senhora, tenha certeza, Jesus vai lhe atender. Aqueles que acorrem até ele, ele jamais pergunta: quem és? Jesus sempre nos indaga: o que queres de mim? Ele vai atender, senhora, ele vai atendê-la sim. Então ela se encheu de esperança, determinou à serva que ali estava que chamasse o barqueiro, seu servo também, que preparasse o barco para que pudessem atravessar o mar de Genezaré, o lago de Genezaré, para chegar até a outra margem em Cafarnaum. E então, meia hora depois, mais ou menos, lá ia o barco nas águas mansas do lago de Genezaré. Um barqueiro, sem saber a razão de tudo aquilo, e aquele senhor que estava com o peito cheio de alegria e repleto de esperanças, e aquela senhora, na sua aflição, sem saber o que ia de fato encontrar da outra margem do lago, vindo das margens, aquela brisa serena, trazendo o perfume das flores, uma revoada de pássaros, até que eles se atravessaram do outro lado, o barco ancorou, eles desceram na praia, aquela porção de casinhas pequena de pescadores. Em uma delas havia uma pequena luz bruxuleante, a porta meio que entreaberta. Aquele senhor chamou a senhora e disse: olha, está vendo aquela porta onde há uma luz? Sim, lá é a casa de Simão Pedro. Jesus está lá. Ele aguarda, senhora. Pode ir, vai até ele. Então a senhora deu uns primeiros passos, ainda vacilantes, e parou. Ela estava com medo. Será que Jesus, de fato, iria recebê-la? Mas aquele senhor, tão esperançoso que já conhecera Jesus, disse: vá, senhora, vá, Jesus quer curá-la também, vá, senhora, até ele, vá. Então ela se encheu de coragem e foi. Lá chegando, quando se aproximou da porta, viu que ela estava entreaberta, com uma das mãos empurrou a porta e pela primeira vez ela viu a figura do Mestre Jesus. Ele estava sentado à mesa, de costas para ela, os cabelos longos caídos aos ombros, à moda nazarena, aqueles cabelos anelados, dourados. Quando ele percebera que alguém empurrara a porta e adentara, ele se virou, e quando ela cruzou o seu olhar com o olhar de Jesus, ela teve a certeza de que de fato era ele, aquele homem, um homem amor. Ela não teve dúvidas, então ela caiu de joelho e gritou: Rabone, que quer dizer querido mestre. E então ela de joelhos, Jesus na frente dela, e disse: Maria.
E ela então virou para ele, colocou o dedo em riste sobre ele e disse: "O senhor me conhece? O senhor me conhece", disse meu nome, disse Maria, "o senhor me conhece". E ele então virou-se para ela com calma, com aquela voz meiga, doce, carinhosa, e disse: "Oh Maria, não te surpreendas que eu te chame Maria, porque, Maria, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, Maria, ele conhece todo o seu rebanho, uma a uma de suas ovelhas. Sim, Maria, eu te conheço, Maria". E então ela virou a ele: "Mas o senhor me conhece? Só bem sabes que eu sou uma meretriz, eu não sou nada, eu sou uma pecadora. Senhor, eu não sou mais do que um monturo caído na beira da estrada". "Ó Maria", disse-lhe Jesus, não me diga que tu és um monturo, Maria, porque no reino de meu Pai, ó Maria, no reino de meu Pai, todas as criaturas, todas merecem o céu. Não me diga que tu és um monturo, mas, Senhor, eu vim aqui hoje para entregar-te a vida, Senhor, porque eu já não tenho mais razões para viver. Eu não tenho razão nenhuma mais para viver, Senhor, eu vim te entregar a vida". "Ó Maria", disse-lhe Jesus, não me diga, Maria, que tu não tens razões para viver. Olha, eu tenho razões para viver. Está vendo eles apontando para as pessoas que estavam com ele ali? Todos eles têm razões para viver. E tu, Maria, tu também tens razões para viver. Tu tens os teus filhos, Maria. "Ó Senhor", disse-lhe ela, "tu sabes muito bem que eu sou uma meretriz. Tenho meu ventre varado mais de 1000 vezes, mas jamais tive a honra de ser mãe. Como pode, Senhor, dizer-me: tu tens os teus filhos? Ó Maria, muitas mães têm filhos, mas os abandonam na beira da estrada, ou que nem as serpentes os fazem. Mas tantas outras pessoas de bom coração acolhem os filhos da carne alheia e acolhe com carinho e com amor. Sim, Maria, tu tens os teus filhos. Tu tens os teus filhos entre os sofredores que estão na beira do caminho, entre as crianças abandonadas que não têm pais. Me dizes que tu moras num lupanar. Tenho certeza, Maria, que entre as tuas colegas, muitas delas têm necessidade de ti. Tu tens os teus filhos. Ama, Maria, ama os teus filhos e você terá uma razão para viver. Mas, Senhor, eu vim aqui hoje, Senhor, na certeza de que eu iria te entregar a vida. Eu não vejo mais nada para a minha vida. Senhor, eu quero morrer por ti. Permita, Senhor". "Ó Maria", disse-lhe Jesus, "se tu queres realmente morrer por mim, Maria, o que seria a morte, se apenas um momento biológico? Estamos aqui, estamos de lá, mas a vida sempre continuará. Ó Maria, se tu queres de fato morrer por mim, morra, mas morra um pouquinho a cada dia. Morra um pouquinho a cada dia, atendendo às necessidades das crianças do caminho, atendendo aos leprosos da estrada, atendendo aos menos afortunados, aqueles que sofrem, Maria, atenda-os em meu nome, e você estará morrendo por mim, um pouquinho a cada dia". E então eles conversaram mais, e depois Maria se despediu e se foi. Quando ela saiu, que abriu a porta para sair da casa de Simão Pedro, já não era mais a mesma mulher. De repente, aquele vazio que estava em seu coração estava agora repleto de um infinito amor, de uma vontade de viver que ela jamais conhecera. O sorriso ia-lhe de orelha a orelha, aquele olhar que brilhava amor. Enfim, ela foi a passos firmes até a barca que estava aguardando do outro lado, e antes ainda de chegar, ela auscultou uma voz que lhe dizia na acústica da alma: "Vai, Maria, ama os teus filhos, Maria, cuida dos teus filhos, e um dia, Maria, eu te pedirei um testemunho de amor a mim". Então ela se foi. No dia seguinte, quando amanheceu, Magdala toda ficou surpresa, toda a cidade, porque enlouquecera aquela grande senhora rica daquela mansão, porque ela acordara logo pela manhã e saíra pelas ruas, recolhendo todos os necessitados, dividindo com todos os seus bens materiais,
tudo da sua casa, chamou os seus servos, deu liberdade a todos eles, com uma pequena fortuna para que cada um pudesse começar a sua vida onde quisesse, doou tudo que tinha. Tomou para si apenas uma pequena troca de roupa, das mais simples que tinha, e um perfume do mais fino nardo, segundo nos narra o Evangelho de João. E se foi. Nunca mais voltou a Magdala, não pelo menos como aquela senhora, dona daquela grande mansão. A partir daquele dia, em todos os lugares que Jesus pregava, era vista aquela senhora, Maria de Magdala, percorrendo aqueles que vinham até Jesus, amparando os mais idosos, os mais necessitados, dando um esclarecimento para um. As mães que traziam os filhos ao colo e queriam ter com Jesus, ela segurava os filhos para que pudessem ter mais liberdade, para se aproximarem mais de Jesus, pensava as feridas de um, acolhia as dificuldades de outro, ouvia outros nos seus reclamos, nas suas dores, enfim, estava sempre por ali dando a sua mão de obra, dando tudo que pudesse fazer. Então Maria estava com Jesus em todos os lugares, quando ele falava em Cafarnaum, em Betânia, nas cidades vizinhas, estava ali quando Jesus estava tomando a refeição na casa de Simão, outro Simão, o leproso. Quando estavam tomando, de repente Maria adentrou dentro da casa, se ajoelhou na frente de Jesus e lavou os pés com aquele perfume do mais fino nardo e depois o enxugou com os seus próprios cabelos. Era um perfume muito caro. E vendo aquilo, Judas Iscariotes, um dos apóstolos de Jesus, imaginava, poxa, esse perfume caro como é, se vendido, nós poderíamos alimentar quantos pobres? Obviamente que Jesus, que normalmente conhece o que vai nos pensamentos de cada um de nós, ele auscultou o pensamento de Judas, pediu licença a Simão, o dono da casa, o anfitrião, e disse, filho de Iscariotes, por quê? Por que julgas assim esta mulher? Esta mulher com este perfume, ela está dando um testemunho de amor a mim, Judas. Olha, Judas, aos pobres vós sempre os tereis, mas a mim, Judas, nem sempre. Esta mulher testemunha o seu amor por mim, e isso será considerado quando ela tiver que adentrar no reino de meu Pai. E ela estava em todos os lugares, estava com Jesus quando ele adentrou sobre um burrico, aclamado por toda a população pelas ruas de Jerusalém. Estava com ele em Betânia, em Jerusalém, e estava também no Gólgota, subindo as ruas do seu Calvário, e quando Jesus estava sendo crucificado, ali estava ela, ao lado da outra Maria, a mãe de Jesus, a quem ela também aprendera a respeitar e amar. Então, ela atendera tudo aquilo que Jesus pedira. Jesus, como sabemos, foi crucificado, o dia se fez noite. 3 dias se passaram, quando um grupo de cristãos resolveram se reunir e irem até o sepulcro para ver como estava o corpo do Mestre. Quando lá se aproximaram, verificaram que a pedra que fechava o sepulcro havia sido removida do local. Então adentraram rapidamente e viram que o corpo do Mestre não estava ali. Onde estava? Será que haviam roubado? Uns pensavam que eram os homens do Sinédrio que haviam tirado o corpo, outros que eram os romanos, enfim, mas ficaram todos chorando, perturbados, todos se foram, menos ela, Maria de Magdala. Ficou ali chorando em oração, até que veio um anjo e disse a ela, segundo narra João, ó Maria, por que choras? O teu mestre, Maria, ele não morreu, ele ainda vive. E ela não deu assim muita importância para o que ouvira do anjo, porque de repente ela observara que lá longe estava o jardineiro daquele local. Então ela se levantou, foi até ele para indagar dele quem é que houvera tirado o corpo do mestre. Então ela chegou já de longe indagando do jardineiro. Quando ela foi se aproximando mais e antes de ouvir qualquer resposta, ela observou nas mãos daquele que ela pensava que era o jardineiro as marcas das chagas da cruz. Era Jesus. Mais uma vez ela caiu de joelhos e pela segunda vez
ela disse, Rabone. E ele então disse, Maria, não me toques, porque eu ainda não ascendi até o meu Pai, não me toques agora, mas vá, Maria, vá até os discípulos, vá até os meus companheiros e diga a eles que eu estou vivo, que eu ainda vivo, Maria, vá até eles. Então ela, toda ansiosa, foi até onde se encontravam a maioria dos discípulos e lá adentrando, sem saber o que falar, o coração já lhe palpitava pela boca, e quando ela disse que vira o mestre, que ele estava vivo, veio os discípulos e vieram a Maria, desculpe, mas nós não podemos acreditar em ti. Maria, porque ele iria aparecer justamente a você, uma ex-meretriz, Maria, e não a um de nós que já o amamos. Porque, Maria, nos desculpe, mas nós não podemos acreditar que ele apareceu a você. Então ela se entristeceu muito, mas compreendeu. Compreendeu que o seu passado era um estigma que ela teria que carregar por toda a vida, e era dela. Ela compreendeu. Estava triste num canto, quando foi então acolhida pela outra Maria, a Maria de Nazaré. Então Maria disse a ela, ó Maria, não fique triste, porque eles não acreditavam em você. Porque eu acredito, Maria. Alguma coisa aqui em meu coração me diz que o meu filho vive e que ele apareceu a ti. Eu acredito, Maria, não fique triste. Então, Jesus foi visto com alguns discípulos andando pela estrada de Emaús, foi visto depois na praia. Na praia, quando já alguns discípulos já tinham retornado a Cafarnaum, estavam jogando as redes, não pescavam nada naquele dia. De repente, da praia, Jesus apareceu e disse, olha, vocês pegaram algum peixe? Não, Senhor, não pegamos nada. Então jogue a rede ali, daquele lado, disse-lhes Jesus. E aquela rede, quando voltou, jamais aquele lago fornecer em uma só rede tantos peixes como naquele momento. Só depois eles perceberam que era Jesus. E Jesus assim esteve em vários locais por mais ou menos 40 dias, até que eles passaram naquele episódio conhecido e que é nos trazido por Humberto de Campos no livro Boa Nova como os 500 da Galileia. Jesus, logicamente, era relembrado por todos aqueles que acompanhavam as suas predições, as suas palestras, os seus ensinos, aqueles que até ele acorriam para buscarem a cura das suas enfermidades, para buscarem ensinamentos, para buscarem a felicidade que nós tanto almejamos. Obviamente, estavam todos saudosos da meiga presença do meigo Rabi da Galileia, e todos comentavam, que bom era aquele tempo em que Jesus estava entre nós. Mas corria a boca miúda que Jesus houvera falado a um dos seus discípulos, a quem houvera aparecido, que ele ainda voltaria para dar mais uma prédica. Então, eles se reuniam sempre aos pés do monte. Se reuniam aos pés do monte para orarem, para lembrarem os tempos que estavam na companhia de Jesus e principalmente na esperança de que Jesus ali aparecesse. Até um dia que ali estavam reunidos no cair da tarde, mais ou menos 500 de pessoas, dentre elas todos aqueles que haviam acompanhado mais de perto o Mestre, inclusive a nossa Maria de Magdala. De repente, quando estavam em oração, olharam uma luz que no alto do monte vinha brilhando. Quando se aproximou, perceberam que era Jesus. Mais uma vez, a meiga presença de Jesus trazia aos seus corações a dulcificação, a pacificação que a sua só presença já era capaz de causar àqueles que estavam com ele. Então ele se aproximou de todos, colocou-lhes as mãos na cabeça silenciosamente, e nos conta Humberto de Campos que a palavra de Jesus naquele dia não foi uma palavra articulada pela boca. Ela veio do pensamento, mas todos que estavam ali compreenderam, e compreenderam muito bem. Dizia Jesus da necessidade que cada um deles renovasse a sua esperança e renovasse o seu propósito de amar a Deus e de amar ao próximo como a si mesmo. Era necessário buscarem auxiliar na divulgação da Boa Nova. Dizia Jesus, aos meus apóstolos eu confio o plantio da semente, mas a vós outros eu confio que possam
possam cuidar dela e regá-la. Eu confio a vocês que me são os trabalhadores da primeira hora para divulgar a boa nova do reino do Pai. E assim, depois de deixar, né, aquele perfume e aquela sensação de paz no ar, Jesus ascendeu, tendo passado mais ou menos 40 dias que estava ali entre todos, segundo o apóstolo João. Jesus se foi. Então, depois disso, Simão Pedro, reuniu os demais discípulos e disse: olha, agora chegou o momento. Temos agora que assumir de fato a responsabilidade que assumimos com o Mestre na divulgação da Boa Nova. Eu vou pegar os meus e penso em ir para Jerusalém. Vou pegar lá na beira da estrada, construir uma pequena casinha, onde eu possa abrigar os viajantes do caminho, dar-lhes água limpa, dar-lhes um prato de comida e aproveitar esta acolhida para divulgar a Boa Nova do Reino. Veio então Filipe, veio então Tiago, menor, filho de Alfeu, e disse: olha, nós também vamos contigo, Pedro, porque podemos auxiliá-lo na construção. Tiago ainda disse: eu tenho um melhor contato com os homens do Sinédrio e posso auxiliar em alguma problemática que lá vier a acontecer. Aí veio João: olha, Pedro, eu também vou contigo, mas eu vou ficar um pouco, porque depois eu penso em construir algo em Éfeso, onde eu poderei ter a possibilidade de também trabalhar na divulgação da Boa Nova do Mestre. Éfeso era um promontório bem longínquo. Então Maria disse: olha, eu vou inicialmente para Nazaré, onde tenho lá meus familiares, e vou divulgar a Boa Nova do meu filho. E assim cada discípulo foi dizendo que ia para este lugar, para aquele. Cada um tinha já uma ligação com determinado lugar, né? Veio Tomé, disse: eu vou para Dalmanuta, onde era a sua cidade natal. Então foi para também lá divulgar a Boa Nova. Mas só ela, Maria de Magdala, não tinha para onde ir, não tinha raízes para onde ir. Então ela se virou a Pedro: ó Pedro, me leve contigo para Jerusalém. Eu prometo fazer tudo, trabalhar, dar o melhor de mim para cumprir todas as necessidades da casa. Leve-me contigo. Aí Pedro virou-se para ela: ó Maria, me desculpe, mas você é mulher. E o teu passado, Maria? Não posso te levar, me desculpe. A Boa Nova é importante demais para que possamos comprometer a sua divulgação. Me desculpe. E mais uma vez, Maria de Magdala se decepcionou, mas compreendeu aqueles irmãos que se foram todos e só ela então ficou ali. Vagava de um lugar para outro, entre Cafarnaum, entre outras cidades mais próximas. Estava sempre por ali em busca de algo. Buscava emprego para trabalhar aqui ou acolá, mas tinha dificuldade porque a sua fama realmente dificultava qualquer empreitada que ela pudesse pretender realizar. Então, um dia que estava ela ali desolada na praia em Cafarnaum, ela percebera que ao longe vinha um grande grupo de pessoas e ela ficou observando. Era um barulho muito grande que eles faziam. Quando se aproximaram, ela verificou que eram todos leprosos. Vinham com as chagas da lepra, já havia lhes carcomido todo o corpo. Alguns faltava parte da boca, da cartilagem do nariz, tinham a face toda deformada. Outros faltavam alguns dedos das mãos, membros inteiros. Vinha alguns em padiolas, sendo puxados pelo outro, arrastando pelo chão. Aquelas crianças deformadas tentando sugar algo nos seios estéreis de suas mães. Enfim, era um verdadeiro quadro de horror. Aquelas pessoas que vinham, quando se aproximaram dela, disse: olha, nós viemos ter com Jesus. Onde podemos encontrar Jesus de Nazaré? Viestes tarde, disse Maria. Viestes tarde. Não diga isso. Nós viemos de muito longe para que ele possa nos curar. Não diga isso. Onde está Jesus? Viestes tarde, disse Maria. Os homens, infelizmente, o mataram. O mataram pelo crime de amar. Mas viestes tarde. E quando ela disse isso, que os homens haviam matado Jesus, ela percebera no rosto, nas faces daquelas crianças, daqueles velhos, daquelas mulheres,
a face da decepção, aquele coração vazio. Ela imaginou o seu coração, o seu olhar de quando ela ainda não houvera conhecido Jesus, na face de todas aquelas pessoas que ali estavam. O que fazer? E ela se condoeu, teve compaixão por eles. Então, só aí ela percebera que Jesus tinha ido. Mas ele tinha deixado a mensagem, e ela tinha a mensagem. Então chamou-os até num canto da praia, onde tinha uma barca assim, de bruços, subiu na barca e disse: Jesus já se foi, mas ele deixou uma mensagem de amor, dizendo que nós devemos nos amarmos uns aos outros. E foi falando da boa nova, das passagens do Mestre, dos seus ensinamentos, foi falando de tudo aquilo que ele ensinara, das curas que ele promovera, e dizendo no final: olha, Jesus esteve entre nós, mas ele nos anunciou um novo reino onde ele espera nos receber. Um reino para o qual não precisamos de construir as riquezas amoedadas do mundo, não precisamos de ter nenhum poder que o mundo possa nos oferecer. É necessário apenas que aprendamos nos amarmos uns aos outros. Jesus anunciou um reino onde há um lugar para todos vós, os leprosos. Quando Maria terminou o seu discurso, ela olhou para aquelas faces e viu ali o brilho no olhar, como aquele brilho que ela saíra outrora da casa de Simão Pedro. Os sorrisos voltaram às faces, então eles estavam com a esperança de novo nos corações e disseram, agradecendo aquele que ia na frente, que parecia ser o líder de todos, disseram: muito obrigado, muito obrigado. Nós não vamos voltar mais porque somos de muito longe, mas vamos seguir caminho, a nossa viagem até o Vale dos Leprosos em Jerusalém e vamos lá aguardar o nosso dia para a passagem por esse novo reino. Você já nos deu a esperança, você já nos deu a alegria. Muito obrigado. E assim seguiram em frente. Quando Maria se deparou que eles já estavam lá ao longe indo, ela parou para pensar e verificou: poxa, eu já não tenho mais amigos, só eles que confiam em mim. Então ela não pensou duas vezes, saiu correndo: esperem por mim, eu vou com vocês. Quando foi alcançando, já foi tomando as crianças que estavam atrás no colo, foi levando, e até Jerusalém foi amparando um, conversando com o outro, para que 2 semanas depois, mais ou menos, fosse visto adentrando no Vale dos Leprosos, em Jerusalém, um grande número de leprosos num quadro de horror, acompanhados daquela bela mulher, na ex-meretriz de Magdala. Todos os dias no vale, todos os dias Maria acordava pela manhã e cuidava de um por um. Passava primeiro por aquelas crianças, passava por aquelas mulheres, depois os senhores de idade, pensando-lhes as feridas, fazendo novos curativos. Aqueles que pareciam mais tristes, ela conversava, falava uma palavra de amparo, de amor, sustentava-lhes moralmente, conversava com outro, passava o dia assim. Ao final da tarde, ela ia num riacho que tinha, tomava o seu banho, trocava a sua roupa, depois ia para um alto de um monte e começava novamente a fazer a prédica de tudo aquilo que ela aprendera com Jesus. Todos eles se reuniam ali, da medida que podiam, alguns de pé, outros sentados, ostentando as suas feridas, mas ostentando igualmente a felicidade e a esperança no olhar. E ela sempre terminava o seu discurso dizendo: Jesus anunciou um novo reino, um reino onde há um lugar para todos vós, os leprosos. Mais ou menos 10 anos se passaram. Maria já não era a mesma mulher, já não trazia mais aquela beleza, mas ela tinha serenidade no olhar. Via-se que era alguém que estava sempre de bem com a vida e sabia de fato o que queria na vida. Ocupava os seus dias sempre em favor do próximo, daqueles que com ela buscaram dividir os seus dias, as suas dificuldades e as suas dores. Os leprosos que ali estavam, na sua maioria, já não eram mais aqueles que adentraram com ela no vale há 10 anos atrás. Muitos já tinham desencarnado, mas outros tantos tinham vindo e ela continuava cuidando de todos que ali acorriam. E pela notícia da sua presença, das suas prédicas, muitos outros vieram a correr até ela, até que naquele dia,
Quando, depois de cuidar de todos durante todo o dia, ela foi tomar banho e, ao acabar de tomar banho, ela percebeu uma mancha sobre o seio esquerdo. Ela apertou com a mão, não sentiu nada. Tomou um graveto, apertou e viu que não sentiu nada. Naquele dia, naquele momento, ela se lembrou da palavra de Jesus. Vai, Maria, vai, e um dia eu te pedirei um testemunho de amor a mim. Então ela caiu de joelhos e fez uma sentida oração de agradecimento ao Mestre Jesus por poder ser fiel a tudo aquilo que ele pediu até o fim. Então, aquele dia, quando ela subiu no monte, fez com muito mais vigor o ensinamento do Mestre, levando a esperança em todos aqueles corações que ali estavam. E, ao final, disse a eles: Jesus nos anunciou um novo reino, um reino onde há um lugar para todos nós, os leprosos. Contava ela entre aqueles que adquiriram a hanseníase. Ela agora estava com a lepra, mas continuou a trabalhar por todos eles. Os anos se passaram. 20 anos, 2 décadas, ela já ali estava. A lepra já havia lhe carcomido alguns dedos das mãos, a face já estava toda deformada, sem a cartilagem do nariz, sem parte da boca, enfim, ela já estava com problemas nos membros inferiores também. Estava, mas trabalhava todos os dias e à tarde todas elas falavam de Jesus. Naquele dia, alguém ali chegara e falara de Maria de Nazaré, que estava num promontório longínquo em Éfeso, na companhia de João. E ela sentiu uma saudade grande de Maria, da sua querida Maria. E então, a sua querida mãezinha, ela resolveu que ela devia, enquanto a vida ele tinha um pouquinho de fulgor no coração, ocupar os seus dias para se reencontrar com a mãe de Jesus. Naquela noite, ela se despediu de todos eles, abraçou um por um carinhosamente, tomou aquelas crianças no colo, beijou um por um, todos choraram. Ela pediu desculpa, mas tinha que agora cuidar do seu coração e encontrar com Maria de Nazaré. Começou a sua caminhada até Éfeso, caminhando durante a noite, escondendo-se durante o dia para que a luz do sol não a maltratasse muito em razão das feridas da lepra. Acabou se alimentando com a caridade das pessoas, principalmente das crianças, que sempre corriam até ela levando um naco de pão, algum peixe, alguma fruta com a qual ela pudesse se alimentar. Algum tempo depois, eis que ela estava chegando no portal da entrada de Éfeso. Não suportou mais, caiu ali. Estava delirando, mas ela veio ser socorrida por um casal que morava ali perto do portal da entrada de Éfeso. E era um casal de cristãos. Ouviram quando ela balbuciava o nome de Maria. Então a acolheram, colocaram no leito em sua casa e foram avisar Maria. Maria veio e ainda esteve cuidando de Maria de Magdala nos últimos dias da sua reencarnação. E ela teve a felicidade de desencarnar nos braços da mãe de Jesus, da grande mãe de todos nós, de Maria de Nazaré. Quando ela desencarnou, ela chegando no mundo espiritual, foi recebida, é lógico, por todos aqueles que a precederam e que dela houveram recebido tanta mensagem de paz, tanta prova de amor, tanto carinho cristão. Receberam com o cântico de glórias a Deus. Então, ela foi levada por alguns espíritos superiores para fazer uma pequena viagem para ver todos aqueles lugares, todos os sítios que fizeram parte daquela vida que ela encerrava agora. Então ela passou por Jerusalém, onde pôde ver o mercado, as ruas pelas quais ela perambulava ainda na infância. Esteve na sua Magdala, onde tiveram uma experiência difícil ainda, mas onde iniciou o seu grande aprendizado do amor. Depois esteve em Cafarnaum, esteve em outros locais e então adentraram, deixando ela ali na praia em Cafarnaum. Ela começou a caminhar pela praia quando ela viu uma luz lá ao longe e quando ela vai se aproximando daquela luz mais uma vez, pela 3ª vez agora, Maria de Magdala cai de joelhos e grita: Rabone! Era o próprio Jesus que vinha para buscá-la. Ó Maria, tu me fostes fiel até o fim. Venha, Maria, vou agora eu mesmo te levar ao reino de meu Pai.
Maria de Magdala, uma cristã dos primeiros tempos, uma cristã de todos os tempos, que por sua energia, pelo seu exemplo de amor, nos traz o exemplo e o ensinamento de sua vida. Eu acho que é uma das personagens do Evangelho que mais nos ensina a amar. Se nós formos pegar aqueles apóstolos que seguiram Jesus, eram todos homens humildes, trabalhadores, tinham um compromisso com o trabalho, com o bem, e Jesus apenas os burilou, mas já eram espíritos que tinham a sua vida direcionada para o bem. Se formos buscar Saulo de Tarso, que é sem dúvida um grande espírito, mas já tinha a sua vida encaminhada para o bem. Nas palavras de Estevão, no livro Paulo e Estevão, era um homem muito fiel a Moisés, e a fidelidade, pelo que ele conhecia da lei de Moisés, o fez perseguir cristãos, mas obedecendo a lei que ele conhecia, e quando conheceu Jesus se tornou um dos mais fiéis. Mas Maria de Magdala, ela tinha a vida em outros caminhos. Ela, na sua vida, desencaminhou tantas famílias, levou tristeza a tantos lares, espoliou tantos homens. Mas quando conheceu Jesus, ela não teve dúvidas em abandonar tudo que tinha, e não apenas dividir os seus bens materiais com os outros, mas dividir a sua própria vida com os outros a partir de então, nos mostrando que é possível vivenciar tudo aquilo que o querido Mestre Jesus nos ensinou, mesmo diante de todas as adversidades que a vida possa nos apresentar. Maria de Magdala, uma cristã de todos os tempos, que também nos ensina a amar. Que Jesus nos abençoe e que possamos refletir sobre os seus exemplos de amor. Meus irmãos, muita paz a todos.